Graça e paz, irmãos. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1. Vamos ler o que está escrito a partir do versículo 35. João 1, versículo 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo isto, seguiram Jesus. E Jesus, vendo o que o estavam seguindo, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Pedro. Amém. Ó Senhor Deus, nosso Pai, aqui nós estamos invadindo um culto que existe por toda a eternidade, Senhor. Tu criaste os céus e a terra e todos os universos visíveis e invisíveis. Tu criaste seres que te adoram, querubins, serafins, anjos, arcanjos e toda uma pleiade celestial. E eles te adoram sem interrupção. Mas neste momento, ó Pai, nós invadimos este culto que existe para te prestar o nosso culto de adoração. E te pedimos, ó Pai, pelo nome de Jesus, que tu te agrades de nós, olhando para nós através de Jesus, e que tudo o que acontecer aqui tenha sido e seja para a honra e glória do teu nome, para o crescimento e o fortalecimento da tua igreja aqui na terra. Isto é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse trecho da palavra diz que João estava outra vez sentado em companhia de 2 dos seus discípulos, o que nos deixa claro que João era mestre. Ele viu Jesus passar. Nós sabemos que Jesus e João tinham um parentesco distantezinho, mas era um parentesco pelo lado materno. João podia ter dito para ele: Ei, aquele que vai ali é um primo distante, não é? Pelo lado materno. Ei, para vocês 2 aqui, meus discípulos, aquele que vai ali, sou precursor deles. Mas apontou e disse: Ele, aquele ali, ele é o Cordeiro de Deus. Quando nós estudamos, eu queria que todos os dias os professores ensinassem para seus discípulos a diferença entre um artigo definido e um indefinido. Porque João não disse ele é um Cordeiro de Deus, só existe esse, é o Cordeiro de Deus. Que título é esse? Por que Cordeiro? Eu vou fazer um parêntese para lembrar aos irmãos uma coisa.
Nós estamos vivendo um momento na igreja, um momento espiritual, profético, mas perigoso se nós não abrirmos os nossos olhos. Nós estamos maltratando os nossos pastores, e isso é perigosíssimo. Assistimos o que está acontecendo com os nossos pastores, e muitas vezes não há um clamor. Cuidado com o que você faz com o pastor. Cuidado com o que fazemos com o pastor. É uma raça perigosa. Eu tenho medo de pastor. Eu tenho respeito por pastor. Não faço nada se o pastor não mandar. Se você me convidar para fazer uma oração por você, se o pastor não disser vai, eu não faço. Porque a Bíblia diz, tudo o que passar debaixo da vara do pastor, santo será o Senhor. Eu não posso invadir o rebanho do pastor para entregar grama que eu quero. Tem que ser o alimento certo, porque Deus vai requerer dele o que o rebanho come a partir daqui. E isso é muito sério. Nós lembramos de um versículo que tem lá em Apocalipse 13. Ali está dizendo que vão adorar a besta todos os que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto na fundação do mundo. Cordeiro morto antes da fundação do mundo? O que é isso? Quando o mundo foi formado, já tinha um cordeiro morto? É. O que é isso? Então Deus, antes de ter o homem, ele já tinha um cordeiro. Você entendeu? Quem tem cordeiro é pastor. Então Deus, antes de tudo, é pastor. Primeiro sacrifício, primeiro sangue derramado no planeta Terra foi o sangue de um pastor. Primeiro mártir a Deus, um pastor, pastor Abel. Depois Deus sai chamando pastores. Abraão, pastor, Isaac, pastor, Jacó, pastor, Davi, pastor, pastores. Sabemos que Jesus Cristo deixou para a sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas ele nunca se intitulou apóstolo, nem profeta, nem evangelista. Mas eu sou o bom pastor. Cuidado. Cuidado, porque o que está acontecendo com os nossos pastores, eu não vou entrar nesse assunto do que está acontecendo, porque é do conhecimento de todo mundo. Estão jogando lama. Todos os nossos pastores são pecadores. Mas se Deus veio aqui para trabalhar com pecadores, eu dou graças a Deus porque eu também sou. Eu não dou graças a Deus porque sou pecadora, mas eu dou graças a Deus porque Ele já resolveu o meu problema. Cuidado. O que estão fazendo com os pastores é do conhecimento de todos nós. Falso testemunho, injúria, calúnia, acusação.
se são verdadeiras ou falsas, não é da nossa culpa, mas nós precisamos orar pelos pastores do Brasil. Eu sinto isso com uma urgência tão grande no meu coração, porque tem pastores chorando no silêncio, tem famílias de pastores que estão humilhadas, filhos que estão revoltados de ver o que estão fazendo com o pai deles. Sabe, quando Noé abriu a portinhola da arca e soltou aquele corvo para ver se as águas do dilúvio tinham descido, o corvo ficou maravilhado, porque só havia podridão na terra, corpos podres de homens e de animais. O corvo ficou maravilhado, era mau cheiro, era podridão, foi o banquete do corvo. Como que o corvo ia voltar para Noé? Tchau, Noé, aqui tem tudo que eu quero. Depois de 8 dias, Noé mandou uma pomba. A Bíblia diz lá em Gênesis 8, a pomba, não achando lugar para colocar os pés, retornou para ele. No lugar onde a pomba não podia colocar o pé, o corvo se refestelava. Tem pessoas que têm síndrome de corvo. Eles saem procurando onde tem mau cheiro, onde tem pecado visível, onde tem esse tipo de coisa, para se refestelar, para anunciar, para dizer. Só que tem outra coisa, ele procura, mas se não encontrar, ele cria, porque só se satisfaz na podridão. Teve alguém que fez um vídeo com mais de 2 horas, difamando pastores, dizendo o pecado de pastores, acusando pastores, buscando coisas do passado e entregando. E esse vídeo rodou. Me avisar, eu que nunca entro no YouTube, porque eu não sei nem como entra no meu. Eu não sei o que se passa no meu YouTube, tem 1 ano só que eu tenho isso tudo. Eu não sei como entra, e se eu entrar, não sei sair. Então as pessoas ligam para mim. Olha aqui, a pessoa que me ligou disse: irmã, saiu essa semana. Todo mundo sabia, menos Edmeia. Na outra semana, um pastor americano fez a mesma coisa nos Estados Unidos. Um pastor da Flórida. Pastor americano. Que significa há uma orquestração do império das trevas contra os nossos pastores. Se nós não orarmos, se nós não batalharmos pelos nossos pastores, o que vai acontecer? Quando Jesus olhava, ele dizia: coitados, parecem rebanho sem pastor, ficaremos dispersos. Eu quero pedir a vocês, irmãos, a quem está aqui e a quem me ouve nesse momento, 1 minuto, 1 minuto por dia. O dia tem 24 horas vezes 60 minutos. 1 minuto só, pare para dizer: Pai, toma o meu pastor nas tuas mãos, seca-os com os teus braços, seca-o com teu fogo santo e ampara a eles e a sua família, para que não caiam em tentação. Livra-os do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Pastores, Pedro, apacenta.
o meu rebanho. O meu rebanho. Olha a responsabilidade de um pastor. Cuidar de um rebanho que é do Filho de Deus. O pastor hoje falou aqui um dos meus versículos. O anjo sentadão. O anjo sentadão. Terremoto. Porque o anjo removeu uma pedra e sentou em cima. Eu gosto desse anjo. Eu gosto desse anjo. Eu gosto desse anjo. Sentou lá e disse agora. Aí viu? Está vazio. Os guardas tremeram. Mas o anjo não falou com os guardas. Falou com as mulheres. Viram? Está vazio. Pode avisar que ele ressuscitou. Eu gosto desse anjo. Esse anjo é dos meus. Mas vamos trabalhar agora. E João diz, eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro. Para nós, que somos filhos de Deus, isso faz um sentido fora de série. Mas para quem não é filho de Deus, para quem não tem a mínima aproximação com a palavra de Deus, isso não faz sentido. Mas para um judeu, o que foi que eles pensaram? Cordeiro? O cordeiro é uma coisa, um cordeiro é outra. Mas João disse o cordeiro. Lembraram de quem? Um dia, depois que Abraão tinha mandado embora Agar com Ismael, no capítulo 22 de Gênesis, Deus diz, Abraão, eis-me aqui, Senhor, dá-me o teu filho. Vai a um dos montes da terra de Moriá e lá sobre um dos montes sacrifica em holocausto a mim o teu filho único que amas. Abraão tomou Isaque, pegou os servos e foi. Ao terceiro dia ele viu o monte. Ele disse para os seus servos, no versículo 5, ficai aqui com o jumento, e eu e o menino subiremos, e havendo adorado, voltaremos. No meio do caminho, Isaque olhou para o pai e disse, pai, eu tenho a lenha. Tu tens o fogo e o cutelo. Mas e o cordeiro? Onde está o cordeiro para o holocausto? Ele estava dizendo, como vai haver holocausto sem cordeiro? Não pode. Sem cordeiro não há sacrifício. Foi Isaque que disse, isso está escrito. O pai, coração sangrando, dor, porque Abraão era o pai de Isaque. Ele nunca pensou na vida até que sacrificar o único filho. Eu acho que se ele tivesse 50 filhos, ia ser difícil. Eu não sei nem se Sara sabia da história. Hein? Porque se Sara sabe, talvez tivesse feito um escândalo. Não! Eu não vou entrar nesse mérito. Lá vai aquele homem de mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Subindo a encosta do monte, com uma missão, com um culto doloroso, com um sacrifício para fazer o próprio filho, mas era para Deus, era a vontade de Deus, ele ia agradar a Deus, foi. Quando o filho disse para ele, onde está o cordeiro para o holocausto, ele olhou para o filho,
Eu tenho certeza que ele estava chorando. Mas a Bíblia não diz isso. Isso é lucubração minha. Jeová Jiré. O Senhor proverá. Chegou lá em cima, nós sabemos. Botou o menino sobre o altar. E quando ele ia descendo o cutelo, Deus diz: Abraão, eis-me aqui, Senhor, homem pronto para ouvir a voz de Deus. Chega. Como tu não negaste a mim o teu filho único que amas em holocausto, eu juro por mim mesmo que não negarei o meu único filho que amo em resgate por ti, pela tua descendência. Abraão olhou e tinha um carneiro amarrado pelo chifre. Abraão tirou o filho, pegou aquele cordeiro e sacrificou no lugar de Isaque. Aquele cordeiro substituiu Isaque na morte. Essa revelação do cordeiro, ela é progressiva na Bíblia. Aqui nós vemos um cordeiro morrendo a morte de um homem. Depois você vê na Páscoa um cordeiro sacrificado por uma família. Mas depois você vai ver um cordeiro sacrificado pela nação. Porque Deus tem um cordeiro sacrificado por toda a humanidade. Esse é o cordeiro. Aquela porção de cordeiros que eram sacrificados no Antigo Testamento, Deus não estava nem aí para aqueles rios de sangue. Tudo apontava para um único sangue, para um único cordeiro que Deus ia trazer. Aquele que já foi morto pela fundação do mundo. E Deus, aqui, pela boca de João, ele está anunciando quem é o cordeiro. E esses discípulos, quando João diz, eis o Cordeiro de Deus, eles pensaram, é esse do qual falou o nosso pai Abraão, lá no monte da terra de Moriá. Olha, a Bíblia diz que eles se levantaram e seguiram a Jesus, nunca mais voltaram. Que interessante. Não pediram carta de transferência. De ministério. Afinal de contas, cadê a ética? Seguiram Jesus. Nunca mais voltaram. Jesus nunca foi bobo. Sujeito esperto que só. Atento a tudo. Olhou e disse, qual é? Por que vocês estão me seguindo? Que buscais? O que quereis de mim? E eles, com aquela simplicidade, onde assistes? Sabe o que é isso? Queremos te conhecer. Queremos te conhecer. Você pode ter 50 mil casas alugadas. Mas só a casa onde você mora é o seu lar. É o lugar da sua intimidade. Você chega lá, eu pelo menos vou passando a mão nesta coisa e vou tirando. Você tira a máscara, você tira o sapato, você tira a roupa, você tira aquele negócio que aperta, que tem gente que usa aquilo para segurar as banhas. Tem gente que tira a peruca, tira a maquiagem. Tem quem tira até a dentadura. Sabe por quê? É o seu lugar, é a sua intimidade, é o seu lar. Lá você é
você. Então, quando eu digo, eu quero ir na sua casa, eu estou querendo lhe dizer, eu quero lhe conhecer como você é. Sem maquiagens. Sem maquiagem. Ontem eu cheguei aqui no Rio, aqui em Vitória, e eu fui para a casa da minha amiga, Alice, para almoçar. Ela sabia que eu ia. Eu pensei, o que será que ela vai fazer para o almoço? Fazer não vai, porque eu nunca vi uma cozinheira pior do que ela. Para ser sincera, há mais de 50 anos nós somos amigas, ela é a amiga. Tem duas coisas que ela sabe fazer. Brigadeiro e palha italiana. Eu pensei, vou levar comida. Acordei de madrugada, fiz a comida, trouxe do Rio. Eu não estou mentindo, ela está aqui presente. Nunca cheguei na casa dela sem levar o almoço, que eu já sei. Ou leva ou... Mas ela tinha se superado. Encomendou tudo fora. Ela não fez nada além de botar a mesa. A comida veio toda de fora. Eu conheço a peça. Eu sei como é na casa dela. Ela paga o que for para não cozinhar. Detesta lavar um prato. Estou entregando, Alice, me perdoa, mas você chegou aí, minha filha. O que eu estou dizendo é que quem a conhece lá fora, ela é a professora Alice. Dentro de casa, zero de cozinha. Mas só quem sabe isso são vocês, que agora eu entreguei. E eu que entro na casa dela para depois difamar. Você está vendo o que é conhecer uma pessoa na sua casa. Foi isso que os discípulos disseram para Jesus. Mestre, Rabi. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós temos rabino e nós temos rabi. Esse termo rabi significa meu mestre. Não é simplesmente mestre, é meu mestre. Eles já tomaram Jesus para eles, se apossaram. O pobre do João ainda estava lá. Mas Jesus tem esse negócio dessa atração, que ele exerce, que a gente se apaixona. Também pudera. Também pudera. O amor sempre atrai. Onde assistes? Onde moras? Isso é uma expressão hebraica para dizer, nós queremos te conhecer na intimidade. Jesus olhou para a cara daqueles dois e disse, então vem, estou aberto, vem para minha casa comigo. E eles foram, ficaram com Jesus. Primeira coisa, quando João disse para eles, eis o Cordeiro de Deus, eles... Por quê? Vou dizer uma coisa para vocês. Se o primeiro mover seu para Jesus não for vendo nele o Cordeiro de Deus, está errado. Porque quando você se move para Jesus, vendo nele o Cordeiro de Deus, você diz, ele morreu a minha morte. Ele levou a minha maldição. Ele se entregou por mim.
Ele me constituiu reino, sacerdote. Você segue, porque Ele já fez. Ele não vai fazer, Ele já fez. Está pronto. Está pronto. Está pronto. Quando você nasceu num novo tempo, onde o Filho de Deus se entregou por você antes de você nascer. Você segue alguém que já fez. Isso é fruto de um Deus que provê. Jeová Jiré. Hoje pregamos muito sobre Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus provedor, porque Deus provê casamento, sim, Deus provê noivo, as mulheres ficam loucas, Deus provê emprego, Deus provê sim, mas a provisão de Deus para a humanidade é o Cordeiro. É o Cordeiro. Você sabe o que é Cristo? Lá em Mateus 24, quando Jesus faz o seu sermão profético, ele estava saindo do templo. Os discípulos estavam lá fora, tudo, como é que você chama? Caipira, né? Da Galileia, olhando aquele templo, maravilhado. Olha, Jesus saiu, mestre, vem ver, olha que maravilha. E Jesus, olha as construções. Jesus olhou aquilo e disse, em verdade eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Derramou um balde d'água. Na fervura dos discípulos, eles ficaram boquiabertos. Jesus continuou andando, desceu o vale do Quidrom, subiu o Monte das Oliveiras, sentou-se. Aí, os discípulos pareciam brasileiros. Né? Porque para ser interessante tem que ser brasileiro. O povo querido. Vieram assim em volta dele, com aquele jeito de urubu malandro, como não quer nada. Fizeram 3 perguntas para Jesus. Eu gosto disso. Mestre, quando sucederão essas coisas? Primeiro, que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá da consumação dos séculos? E Jesus olhando para a cara deles. Eu não sei se Jesus tinha barba, mas ele deve ter feito assim, raça. Vocês querem saber coisas que vão acontecer depois pular pela geração da Edmeia? Vocês vão querer saber coisa que vai acontecer depois que o templo da Igreja Batista pegar fogo? Olha, estão querendo saber coisa demais. Vou dar uma pista. Vede que ninguém vos engane. Cuidado com o engano. A primeira noiva caiu por causa do engano, da mentira. Ela mesma disse para Deus, a serpente me enganou e eu comi. Eu fui visitada pelo espírito da mentira. Por isso Jesus diz, eu enviarei para vocês o espírito da verdade. Para vocês não caírem como Eva caiu. Mas Jesus olhou para eles e disse, vede que ninguém vos engane,
porque aparecerão muitos no meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vou parar aqui. Olhe, aparecerão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Você diz, pera lá, mas isso ainda não se cumpriu. Afinal de contas, você já viu alguém dizer eu sou Cristo? A não ser aquele homem, coitado, com problema tal do Henrique Cristo. Que ele até muda o sotaque, né? Parece que Jesus falava português daquele jeito. Coitado. Eu só sei de uma coisa. Se Jesus viesse aqui falar português, ele ia falar português com sotaque brasileiro, porque é charmoso. Né? Sotaque português, sotaque brasileiro é charmoso. Eu encontrei um português, você estava comigo, meu marido e meus filhos, lembra? No aeroporto de Lisboa, que ele disse para nós, que nós pegamos o português de Portugal, colocamos açúcar para poder falar. Isso dito por um português é uma coisa linda. Me senti o máximo. Tudo bem. Jesus diz, aparecerão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. O que é Cristo? Pacote de soluções. Cristo significa solução. É isso. Quantos já apareceram dizendo eu sou a solução? Mussolini era a solução, arrebentou com a Itália. Napoleão Bonaparte era a solução da França, deixou a França menor do que ele encontrou. Hitler, vocês sabem qual era o projeto dele? Mein Kampf, que significa em árabe jihad, que significa em português soluções. Eu sou a solução. Qual foi a solução dele? Porque a Alemanha tinha que pagar toda a despesa da Primeira Guerra Mundial, solução do Tratado de Versalhes. Vocês sabem disso, porque todo mundo aqui estudou história. Como resultado do Tratado de Versalhes, a Alemanha tinha que pagar a despesa da Primeira Guerra Mundial. Estava empobrecendo, empobrecendo, empobrecendo. Se levanta Hitler. Hitler não foi posto lá no lugar pelos camponeses, não, pelos eruditos, pelas pessoas cultas, pelos universitários. Entram as universidades e apoiam. Vamos dar calote em todo mundo. Vamos fortalecer a Alemanha. Vamos fazer um carro popular, Volkswagen. Vamos fortalecer o exército, construir estradas de ferro e vamos saquear os judeus, tirar deles a riqueza e enriquecer a Alemanha. Cheio do espírito antissemita. Eu sou a solução, eu sou Cristo. Como ele deixou a Alemanha? Apareceu aqui no Brasil um homem chamado Lula. Fome zero, eu sou a solução. Agora, se o Lula tinha vontade realmente da fome zero, eu até acredito. Porque ninguém quer dirigir uma nação de famintos. Eu não acredito que este homem queria que o Brasil ficasse na situação que ficou. Ele tinha o desejo. Pronto. Mas sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Ele entra como um Cristo, eu sou a solução. Fome zero, cadê a fome zero? Todos que aparecerem assim, sem saber, eles estão dizendo, eu sou o Cristo. E para isso eles vão ter que enganar muitos, porque muitos vão acreditar,
Eu não acredito, porque eu conheço a palavra de Deus. Quando Napoleão Bonaparte se colocou como a solução da França, eu tenho certeza que ele queria ver o país dele no máximo. Quando Lula disse isso, ele queria ver tudo de bom, mas a solução é Cristo. Aparecerão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Quando João aponta e diz, ele é o Cordeiro de Deus, que os discípulos seguem, ele diz que buscais. Eles disseram, queremos te conhecer. E para conhecer tem que gastar tempo, não é? Não foi por isso que você namorou tanto? Não foi? Para conhecer? E depois de casado ainda briga que só? Queremos te conhecer. Ele disse, então venham. Esse é o grande problema. É que nós vamos para Jesus, reconhecemos nele o Cordeiro, seguimos, mas não o conhecemos. Não gastamos tempo. Eu estou pedindo para vocês 1 minuto de oração pelos pastores. E na hora que eu falei isso, que isso foi uma proposta que veio no meu coração essa madrugada, eu tenho certeza que muitos vão esquecer. Infelizmente, muitos vão esquecer. Porque aqui dentro dessa igreja e entre os que me ouvem, tem uns que não fazem 1 minuto de oração para seus filhos. 1 minuto para cada um. Um marido que não faz 1 minuto de oração pela esposa. Uma esposa que não faz 1 minuto de oração pelo marido. Não vai diante de Deus pela família. Tem. E eu oro e eu peço a Deus para que Deus toque um fogo, exploda uma bomba no coração de cada um, para acordar. A Bíblia diz, acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eles seguiram Jesus para conhecê-lo. Eu não sei quem foi que cozinhou aquele dia, viu, Alice? Mas acho que a comida foi boa. Eles ficaram com Jesus. Como podemos conhecer a Jesus se não gastamos tempo com ele? Aqueles discípulos, aqueles 12, ficaram com Jesus 3 anos e um pouquinho. Eles comiam com Jesus, eles viviam com Jesus, eles tomavam banho no rio, eles viajavam, eles passavam seus apertos, suas alegrias, brincavam, corriam, porque Jesus não é um sujeito chato. Até as crianças gostavam dele. Deve ser uma pessoa maravilhosa, né? Na hora certa, todos fugiram, deixaram Jesus sozinho. Sozinhos. As mulheres que ouviam Jesus dizer que ao 3º dia ressuscitaria, foram para o túmulo procurar o defunto. O anjo sentou na pedra e disse, pode olhar, ó, aí, ó. Já ressuscitou. Já foi adiante de vós para Galileia, lá o vereis. A mulherada chegou fazendo a maior confusão. Você já viu mais fofoca do que a igreja? E fofocava. E os 2 discípulos de Emaús. Nós vimos umas mulheres dizendo lá que o túmulo estava vazio. Por que não acreditou na mulherada? Quando a mulherada fala, tem alguma coisa que se aproveite. A mulherada estava anunciando a ressurreição. E eles não ficaram. Andaram à toa.
podia ter ficado lá. E eles iam aprender muita coisa. Não é não? Iam aprender muita coisa. Na realidade, algumas mulheres estavam dizendo que... Por que não ficaram lá? Fica na igreja que você vai saber das coisas. Vem para a igreja, vem para congregar. Porque você vai ouvir muita boca profética. Vem, congrega. O autor da carta aos Hebreus diz: não deixeis de congregar-vos, para saber das coisas, para estar inteirada, né? Ficaram com Jesus, para conhecê-lo. Você sabe, Paulo, ele diz que ele foi ficar 3 anos no deserto da Arábia e em Damasco. E ele diz, para conhecê-lo. E o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E foi por esse tempo que ele teve a revelação do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 3 anos. Quanto tempo nós passamos para conhecer Jesus? E todos os dias, a revelação vai se aprofundando, o conhecimento vai sendo mais extenso. Se você segue Jesus, sem olhar para ele e ver nele o Cordeiro de Deus, você segue para ver se ele vai fazer alguma coisa por você. Se ele vai pagar o seu cartão de crédito. Se ele vai mudar o temperamento do seu marido. Se ele vai fazer isso. Se ele vai fazer, ele já fez. O que vai acontecer na sua vida é que vão acontecer fatos decorrentes de você andar com ele. Mas ele já constituiu você rei e sacerdote. Ele já levou a sua morte. Ele já garantiu para você o reino eterno. Que mais? O resto vem a reboque. Foram para conhecer. Sabe por quê? Hoje você encontra uma população chamada os desviados. Como é que vem para a igreja? Está acostumado a beber essa água cristalina. Depois diz, não quero mais. Vai lá, não sei aonde, enche a taça de lama para beber. Como é que você deixa Jesus pelo mundo? Não conheceu a água cristalina. Sabe, eu tenho há mais de 30 anos um projeto no Morro Dona Marta. Morro Dona Marta era a favela mais violenta do Rio, onde existia a maior concentração de centro de macumba. Morro Dona Marta não tem rua, só tem escadinhas. E escadinhas assim, bem estreitas. Às vezes, para passar, eu com esse meu corpito e mais um igual, a gente tem que ir assim. Subindo para a casa de Maria e Marta, que é o meu projeto, eu subo aqui e tem uma entrada assim, onde ficava, dia e noite, um garoto. A R15, o fuzil voltado com a ponta para subida, saco de papelote, radinho transmissor, ficava ali, assim, encostado. Eu subia, eu chamo todo mundo de meu filho, é tudo preto.
Vou subindo. Daqui eu digo, graça e paz, meu filho. Ele tira a ponta do rifle, eu passo. Na volta eu não preciso dizer nada, porque ele está me vendo de frente. Senhora, todos os dias. Um dia, eu cheguei, estacionei o carro lá embaixo, e eu ouvi uma música. Há um doce espírito aqui. Vocês conhecem essa música? Deu para identificar? Deu? Ah, então não estou tão ruim assim. Eu disse, ué, mas aqui é a boca. Como é que está tocando corinho do Espírito Santo? Estou mais entendendo nada. Cheguei lá, perguntei para as meninas, escuta, ali não é a boca? Ih, dona Edmeia, está querendo saber onde é a boca? Por quê? Está querendo... O povo brinca muito. Graças a Deus tem esse clima de descontração. Eu disse, eu ouvi hino do Espírito Santo. Ué, a senhora não sabe, não? Naquele tempo eu tinha uma missionária que era minha filha, que andava comigo, a Kay Davis, não sei se é o Kay aqui, alguém aqui conheceu, era uma judia inglesa. Eles vieram aqui e já pegaram um CD da Kay. Lá só se ouve hino evangélico. Cassiane, Kleber Lucas, Fernanda Brum, Ludmila Ferber. É só o que se toca na boca. Eu disse, uau, alguma coisa está acontecendo. Um dia eu estou descendo. O aparelho do vizinho, o vizinho converteu e só dava Cassiane. Eu disse isso para ela. Aí botou lá o CD dela, o negócio deu coisa e ficou, Jacó, segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo, segurou. Ficou meia hora segurando o anjo. Vocês conhecem essa coisa dela, que ela disse? Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Eu não aguentei mais, mandei dizer, pelo amor de Deus, diz para esse homem soltar o anjo. Porque estava incomodando. Sim, mas nesse dia eu desci. Quando eu estou descendo lá pelo 11 horas, o rapaz não tirou o rifle. Continuou com o rifle impedindo meu caminho. O sangue esfriou, você sabe, né? Eu disse, pronto, chegou o dia. Né? Para mim, esfriei. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo, mas não deixo ninguém saber. Eu sou uma rocha, quando você olha. Meu marido dizia que eu sou grande à toa. Eu parei... Não fiquei branca porque sou preta, mas acho que fiquei verde. E olhei para ele. E o garoto olhou para mim e disse, quer dizer que a senhora é a famosa doutora Edmeia Williams. E eu aqui, ali em Guaruda, eu disse para ele, meu filho, para ver se amenizava, ele não me matava. Eu disse, meu filho, eu não sei se eu sou famosa, mas eu sou Edmeia Williams. Por quê? Ele disse, porque nós estamos há muito tempo querendo levar a senhora na nossa igreja e não conseguimos. Estamos querendo levar a senhora na nossa igreja. Eu pensei, nossa igreja. Então ele é crente. Mas agora a senhora só vive aqui na favela.
a senhora também é a dona da casa de Maria e Marta. Eu disse, viu que eu não sou assim tão famosa? Que famoso só vem aqui em época de eleição. De vez em quando, eu não falo mais isso não, mas naquela época eu falei, eu melhoro todo dia, Deus vai me transformando. Aí eu senti o caminho livre e disse para ele, meu filho, o que é isso? Bem, radinho transmissor, AR-15, sacola de papelote. Estava me dizendo outra coisa, porque se fosse crente, tinha uma Bíblia. Ele se encolheu todo e disse para mim, eu sou desviado, mas como todo adolescente, todos nós somos desviados. Até as mulheres é tudo desviado. Esteve dentro da igreja, cantando, ministrando louvor, adoração, ouvindo a palavra. E largou Jesus, por quê? Por quê? Naquele tempo em diante eu comecei a ver que Jesus mandou fazer discípulos. E nós estamos fazendo evangélicos. Evangélicos. Discípulo de Jesus Cristo segue a Jesus pelo que ele já fez na cruz. Evangélico segue para ver o que ele vai fazer. Não conhece o seu mestre. Não conhece. Porque quando você conhece, você se apaixona. Não tem como você entrar em contato com esse cordeiro, beber dele, comer dele, beber com ele, comer com ele, se alimentar dele, viver com ele, chorar com ele, sorrir com ele e não se apaixonar. Não tem como. Não tem. Porque eu sei de onde ele me tirou. E eu ainda não cheguei no ponto que ele quer. Se você quer ser discípulo, siga Jesus, olhando para ele o Cordeiro, aquele que já fez. Está tudo pronto. Siga para conhecê-lo. Siga para conhecê-lo. André correu para anunciar para o irmão dele: ei, achamos o Messias. Eu perdi a máscara. Olha, vocês viram minha máscara? Vocês viram? Uma máscarazinha preta, diz o rapaz que tem o L duplo da Lupo, ele que me ensinou, acho que eu usava até do avesso, eu nunca vi. Quando eu acho, eu digo, ei, achei a minha máscara, eu vou procurar de novo? Não, eu achei. O verbo que ele usa aqui, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Se você achou, você descansa. Ele é o nosso descanso. Eu não preciso mais me preocupar, eu estou feita. Vocês querem ver uma preta velha feita, satisfeita? Eu. Tudo pronto. Se o avião cair, ele me leva para cima. Mas se não cair, ele me leva para a casa de baixo. Eu entro no avião e digo, Senhor, estou te agradecendo que o Senhor está me levando. Eu não sei se é para a casa de cima ou para a casa de baixo, mas estou indo nas suas mãos. Só tem um jeito.
Se eu estou indo com ele, me levar para a casa de cima, eu tenho casa. Para a casa aqui de baixo, eu tenho casa. Não estou pronta? Estou pronta. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso Shabat. Ele é o nosso sábado. É nele que nós descansamos. Por que eu vou me preocupar com a vida aqui que está passando? Eu já tenho vida eterna. E a morte do corpo é só a porta de entrada. É só a porta de entrada para o reino eterno. Ninguém quer ir, nem eu. Ah, Senhor, aqui está ruim, mas espera mais um pouquinho. Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, trouxe Pedro para Jesus. Jesus olhou para a cara de Pedro, deve ter dito, te conheço, caba. Tu és Simão, o filho de João, já te conheço, cara, estou de olho. Mas vai ficar assim não. Você está pensando, tu serás chamado Cefas. Tu vens como filho de João, mas em mim tu serás filho de Deus. Venha como você está. Do jeito que você estiver, na macumba, na prostituição, no roubo, na safadeza, naquelas coisas que você sabe bem, né? Que agradam a nossa carne. Vem desse jeito. Vem, vou dar um jeito. E não vai doer. Você vem como você estiver. Venha. Porque Ele está pronto para lhe lavar. Ele está pronto para lhe curar. Quando nós olhamos o que aconteceu na vida de Pedro, nós podemos ter certeza que Jesus está pronto para fazer uma obra tremenda de transformação, ainda visível aqui. Eis o Cordeiro de Deus. Aquele que já fez tudo por você está feito. Você só precisa tomar posse. Vá para conhecê-lo. E conhecendo-o, você o anuncia e traz outros para ele. Mas só pode trazer se você primeiro o tiver encontrado. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós.